última teleaula, você viu que as invasões germânicas levaram o Império Romano do Ocidente a desintegrar-se. Isso aconteceu no final do século V e marcou o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Mas, se o Império Romano do Ocidente não resistiu e sucumbiu aos bárbaros, o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu durante muito tempo. Na teleaula de hoje, você vai ver como Constantinopla, ou Bizâncio, consegue manter o Império Romano no Oriente e como Carlos Magno tentou reunificar o Império Romano Europeu. Como já foi dito anteriormente, na teleaula de hoje a gente vai ver como ficaram a Europa e o Império Romano do Oriente após a queda de Roma. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar para o século V da Era Cristã. 476, Roma. Após sofrer inúmeras invasões, Roma é finalmente tomada pelos invasores germânicos. Chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Mas se Roma não resiste, o mesmo não acontece com Constantinopla. Capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, ou Bizâncio, assume a partir de então a liderança do mundo romano. Constantinopla mantém a organização administrativa, as leis e ainda preserva boa parte da cultura romana. Mas isso não bastava. Os bizantinos queriam mais. Não bastava apenas continuar vivendo como se vivia em Roma. Era preciso reconquistar os territórios do Ocidente e reconstruir o Império Romano. Uma missão que é levada a cabo em 527, quando Justiniano assume o trono do Império do Oriente. Justiniano recupera o norte da África, o sul da Península Ibérica e ainda reconquista a Itália. Apesar do sucesso de sua empreitada, Justiniano é obrigado a interromper seus planos. Problemas com os persas e com os povos asiáticos na Macedônia obrigam o imperador a deixar o Ocidente. Justiniano não consegue restaurar o Império Romano, mas entra para a história como o criador do Código Justiniano. Esse livro aqui é o Código Penal. Nele estão escritas boa parte das nossas leis. Ele diz o que nós podemos ou não podemos fazer, distingue o certo do errado. Agora, o que será que tudo isso tem a ver com o imperador Justiniano? Tem tudo a ver, porque quando Justiniano subiu ao trono, ele resolveu revisar as leis romanas para adequá-las à doutrina cristã, a religião oficial do império. As novas leis ganharam o nome de Código Justiniano e acabaram se transformando na base jurídica do Império do Oriente e de todo o Ocidente. Mas não só daquela época, porque as leis que regem boa parte do planeta nasceram a partir do Código Justiniano. Justiniano governou por quase 40 anos e não conseguiu realizar o seu maior sonho, reconstruir o Império Romano do Ocidente. Na verdade, o que vai acontecer após a sua morte acaba tornando esse sonho ainda mais distante. Além de perder todas as conquistas de Justiniano, o Império Romano do Oriente também acaba provocando uma ruptura com o Ocidente. Constantinopla adota o seu antigo nome, Bizâncio. O grego substitui o latim e até a autoridade do Papa, a partir de 850, deixa de ser reconhecida. Apesar de ter experimentado 2 séculos de decadência e violência, o Império Bizantino se reergue novamente e, a partir do ano 1000, acaba influenciando boa parte da Europa Central, da região dos Balcãs e da Rússia. Quanta coisa bonita esses bizantinos fizeram, hein, Vicente? Olha lá, não é à toa que eles foram considerados a cultura mais brilhante da Idade Média, né? Bom, e além de tudo, eles ainda foram responsáveis pela conservação de boa parte das obras clássicas da cultura greco-romana. Ah, é por isso que a gente encontra nos mosaicos bizantinos elementos gregos, romanos e até orientais, não é isso? Istambul, Turquia. Queridos pais, por aqui parece que o tempo parou. A arquitetura, as ruas, as roupas, a arte, tudo nos leva a uma viagem pelo tempo em que essa cidade se chamava Constantinopla, ou Bizâncio. Hoje, olhando a agitação dos mercados, eu consigo entender por que é que essa cidade foi o centro do comércio mundial durante a Idade Média. E porque ela foi considerada um escudo da Europa. É que ela era tão poderosa, uma verdadeira potência militar.
que conseguiu resistir durante séculos aos ataques dos orientais. E foi por causa dessa proteção que a Europa não foi invadida de vez durante a Idade Média. Como você viu, o fato do Império Bizantino ter sido uma potência militar e ter uma localização privilegiada acabou permitindo que a cidade de Bizâncio se transformasse numa espécie de escudo protetor da Europa. Veja que ela está bem aqui, na passagem entre a Europa e o Oriente. Persas, búlgaros, árabes, turcos, todos esses povos tentaram atacar Constantinopla durante séculos e foram derrotados. Se não fosse essa proteção, provavelmente esses povos também teriam invadido a Europa. E aí, a história seria outra. Mas não foi isso que aconteceu. Bizâncio resistiu durante toda a Idade Média e acabou servindo como um escudo protetor para a Europa. E foi por causa dessa proteção, desse escudo, que foi possível a formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental. Ou seja, que foi possível a formação da França, da Alemanha, da Espanha e por aí vai. Mas como será que isso aconteceu?